Olá pessoal, hoje nós iremos ver duas questões envolvendo geometria analítica. Vamos a uma questão de 2014. Em um sistema de coordenadas cartesianas no plano, considere os pontos O com coordenada 0x e 0 em y e o ponto A com coordenada 8 em x e 0 em y. A equação conjunto dos pontos P, x e y desse plano, sabendo que a distância de OP é o triplo da distância de PA, é uma circunferência, elipse, hipérbole, parábola ou uma reta que passa pelos pontos 6, 0 e 9, 3. Para resolvermos essa questão, precisamos relembrar os conceitos de geometria analítica, o conceito de distância entre dois pontos. Achamos a equação da distância, encontramos a equação da distância de O a P, e depois igualamos com o triplo da distância de P a A. Relembrando, temos um plano cartesiano, temos dois pontos neste plano cartesiano. Vamos agora, pela geometria analítica, a menor distância entre o ponto A e B, entre dois pontos, é uma reta. Vamos traçar uma reta aqui unindo os dois pontos. Tendo a reta, agora vamos observar. Nós temos dois pontos no plano. Nós podemos aqui ter uma projeção do ponto A no eixo x, do ponto B também no eixo x. A projeção do ponto A vamos chamar de xa, a do ponto B, xb. A projeção do ponto A no eixo y vamos chamar de ya. A projeção do ponto B no eixo y vamos chamar de yb. Vamos chamar essa distância dessa reta, a distância entre o ponto A e B, de dist AB. Vejam que ao prolongarmos aqui uma reta passando pelo ponto A até encontrar a projeção do ponto B no eixo x, encontramos um triângulo retângulo. Portanto, podemos aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar a distância entre dois pontos. Aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos a seguinte equação. O quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Esse é um cateto, aqui, paralelo ao eixo x, e o outro cateto paralelo ao eixo y. Nós temos aqui b a 0. Vamos dizer que aqui é um ponto 0. Então, b0 elevado ao quadrado. Melhorando esta equação, nós teremos a nossa hipotenusa ao quadrado igual. Qual é a distância de A até O? Até esse ponto que chamamos de O. Essa distância xb, a distância final do segmento AB, da reta AB, então xb, aqui no eixo x, menos o xa. Então vai ser sempre assim, xb menos xa. Então eu tenho essa distância aqui, paralelo ao eixo x, esse primeiro cateto. Depois mais, isto ao quadrado, mais a distância deste outro cateto, desse outro lado. Qual é a distância? Final menos inicial. Então, B aqui, ó, YB menos YA. Veja que eu estou orientando aqui a minha reta de A a B. Tendo essa referência, eu posso fazer, então, de B menos A. Em X, XB menos XA. Em Y, YB menos YA. Todos ao quadrado. Portanto, nós teremos aqui a hipotenusa ao quadrado igual ao quadrado desse cateto mais o quadrado do outro cateto, quadrado dos lados. Vejam que eu posso tirar essa distância aqui, essa hipotenusa ao quadrado, e deixar apenas a distância. Para isto, eu faço raiz quadrada neste lado da igualdade e raiz quadrada do outro lado da igualdade. Assim eu não mudo nada. Então, vamos aplicar raiz quadrada neste lado aqui da igualdade e a raiz quadrada sobre aqui as outras parcelas deste outro lado da igualdade. Agora, nós temos distância AB igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Agora, encontremos a distância aqui solicitada pelo exercício, descrita no exercício. Vamos pegar a distância OP igual a 3 vezes a distância PA. Vamos usar a nossa equação da distância entre dois pontos, pegar os dados do questionário. Nós temos aqui o ponto O em 0, 0, ponto A em 8 e 0, ponto P em XY. Eu não conheço os valores de x e y incógnitas. Nós sabemos que de OP é igual a 3 vezes PA.
Para manter aqui a mesma origem, eu coloquei PO. Tanto faz COP ou PO. Mas para manter aquele padrão, eu estou fazendo a orientação de PAO e aqui de PAA eu mantive. Então, igual a 3 vezes PA. PO ou OP igual a 3 vezes PA. Vamos lá, vamos montar a nossa equação. Então, PO vai ser o quê? O meu x final menos o x inicial. Eu saí do ponto P e vou ao ponto O. Então, é o XO menos o XP ao quadrado. Então, eu tenho o primeiro cateto. Depois, o outro cateto é em Y. O final menos o inicial. Então, YO menos YP elevado ao quadrado. Então, raiz quadrada de XO menos XP ao quadrado mais YO menos YP ao quadrado. Vamos agora achar o PA. Já vamos colocar aqui, já vamos colocar o 3 aqui, já vamos fazer o triplo. Então, nós temos 3PA. Então, igual a 3 raiz quadrada dessa distância, equação da distância. Então, final menos inicial. Eu inicio no ponto P, vou até o ponto A. Pego essa reta, essa distância aqui, e nós vamos calcular. No eixo X, então, XA menos XP, elevado ao quadrado, mais, no eixo Y, cateto paralelo ao eixo Y, nós vamos ter aqui YA menos YP, tudo ao quadrado. Vamos igualar essa com essa equação. Vamos igualar as duas equações. Então, raiz quadrada, está aqui, PO ou OP, igual a 3 vezes PA, está aqui, igualamos. Vamos agora tirar essas raízes quadradas. Fazer isso aqui elevado ao quadrado, deste lado da igualdade. Vamos elevar tudo deste outro lado da igualdade ao quadrado, inclusive o 3. Tem que ser tudo. Não se esqueça, cuidado. Tem gente que não eleva esse 3 aqui. Esse 3 também vai ser elevado. É tudo desse lado da igualdade e tudo do outro lado da igualdade. Elevando, nós vamos ter o quê? 0 menos xp ao quadrado, menos xp ao quadrado, menos com menos mais, então vamos ter xp ao quadraado. Mais 0 menos yp, vai dar menos yp ao quadrado, menos vezes menos, mais. Então, mais yp ao quadrado. Igual a 3 ao quadrado, dá 9. Saiu aqui a raiz, aqui também saiu, né, como quando levamos ao quadrado. Vamos agora resolver aqui essa expressão. Então, nós vamos colocar em forma de polinômio. Então, nós temos aqui o quadrado do primeiro, 8 vezes 8, 64, vezes 2 vezes o primeiro elemento aqui, vezes o segundo. 2 vezes 8, 16. Vezes menos xp, menos 16xp. Nós temos aqui menos xp ao quadrado. Nós vamos ter, então, menos com menos mais xp ao quadrado. Mais 0 menos yp, menos yp ao quadrado. Ao quadrado, menos vezes menos, mais. Então, vou ter mais yp ao quadrado. Então, nós temos aqui essa equação no momento. Continuando. Vamos agora aplicar a operação distributiva. Porém, eu vou tirar esses p's aqui. Veja que está tudo em p. Ó, xp, yp, xp, xp, yp. Vou considerar tudo xy. Vamos lá. Então, vamos ter aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual 9 que multiplica 64, 576. 9 que multiplica menos 16x, teremos menos 144x. 9 que multiplica x ao quadrado, nós teremos 9x ao quadrado. 9 que multiplica y ao quadrado, vamos ter 9y ao quadrado. Pegar tudo que é x, passar para o lado esquerdo da igualdade. E o que for número, vamos deixar do lado direito. 9x ao quadrado passa para o outro lado negativo. Menos 9x ao quadrado com x ao quadrado vai ficar menos 8x ao quadrado. 9y ao quadrado passa para o outro lado negativo. Menos 9y ao quadrado vai ficar menos 8y ao quadrado. Menos 144x passa para o outro lado, fica mais 144. E aqui continua com 576. Vejam só, menos 8x ao quadrado, menos 8y ao quadrado, mais 144 que é igual a 576. Vamos agora multiplicar tudo por menos 1. Multiplicando tudo por menos 1, nós vamos ter 8x ao quadrado positivo, mais 8x ao quadrado, menos 144x igual a menos 576. Nós temos aqui a equação de uma reta. Esta equação aqui, até o momento, não representa a equação de uma reta. O exercício pede a reta que passa pelos pontos 6, 0 e 9, 3.
isso aqui não é uma equação de uma reta. Este item aqui da questão, por enquanto, para mim não é verdadeiro. Nós temos aqui a equação de uma parábola com foco em x e a tradicional parábola a partir da equação de segundo grau. Também não é. Eu tenho x ao quadrado, eu tenho aqui um bx, eu tenho um índice aqui com x, mas eu tenho um y aqui. Y não aparece nas minhas equações de segundo grau que geram parábolas. Está aqui, mas eu não tenho nenhum foco em x e não tenho como, não tem como essa expressão se aproximar desse tipo aqui de equação. Então, a parábola também não, por enquanto, não me parece uma parábola. Essa aqui é a equação de uma hipérbole. Também não tem o aspecto de equação de hipérbole. Também tem um item aqui de hipérbole, também, por enquanto, eu não visualizo isso. Depois, nós temos aqui a equação de uma elipse. Também eu não tenho nada aqui, por enquanto, que se aproxime de uma equação de uma elipse, com foco em x. Aqui a hipérbole é em foco em x, aqui também x. Se fosse em y, aonde está x vira y, aonde está y vira x. A mesma coisa aqui. Se fosse foco em y, aqui vira y e aqui vira x. Vejam que todos esses focos, tanto da hipérbole como da elipse, está em x. 3, 6, 15 e 12. O meu y está em 0. Então, seria algo assim. Também não tenho nada parecido por enquanto. Vamos ver agora a equação da circunferência. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos aqui 8x ao quadrado menos 144x mais alguma coisa. Eu vou ter algo parecido aqui com uma expressão de segundo grau, mas eu tenho o y aqui que atrapalha. Por isso que eu não considerei como uma equação aqui, como uma parábola. Eu tenho y aqui? Eu tenho. Veja, x menos a ao quadrado é a forma fatorada de uma expressão de segundo grau. Olha ela aqui. Então, eu posso, essa expressão aqui pode estar associada à circunferência. Veja, o y menos b ao quadrado, eu tenho o y aqui ao quadrado. E o resultado do raio, olha, eu tenho um valor numérico aqui, ó, também pode ser associado ao raio. Vamos dar uma olhada que fala a alternativa. A alternativa diz o seguinte, é uma circunferência de centro 9, 0 e raio 3. 9 é a coordenada em x e 0 é a coordenada em y, do centro da circunferência. Aqui a letra A é a coordenada x, a distância em x, então seria x menos 9 elevado ao quadrado, e teria y menos 0. Esse 0 aqui é o b, a coordenada y, aqui do centro da circunferência. Y menos 0, y ao quadrado, y ao quadrado. Veja que interessante, eu tenho aqui algo parecido com uma expressão de segundo grau e ainda um y ao quadrado. Se eu pegar e dividir tudo isso aqui por 8, eu vou ter x ao quadrado, então tirando essa fatoração x menos 9 ao quadrado, passando para a sua forma polinomial, teria o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Se eu dividir por 8, eu tenho x ao quadrado. Se tiver aqui menos 9, eu tenho menos 9. Menos 9 ao quadrado vai dar 81. Eu não tenho 81 por aqui. Vamos ver aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x vezes menos 9. 2x vezes menos 9 menos 18x. Eu tenho alguma coisa aqui, precisa ver se dividido por 8 vai chegar perto de 18x. E eu tenho aqui um valor de raio aqui, ó. Pode ser. Vamos continuar resolvendo essa expressão aqui para ver se nós estamos perto aqui dessa equação aqui da circunferência. Continuando a solução dessa expressão. Nós temos uma alternativa de circunferência de centro 9, 0 e raio 3. Vamos dividir isso aqui por 8 para ver se fica mais fácil de visualizar. Vamos lá, dividindo por 8, nós temos aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 144 dividido por 8, vai dar 18. Como é x, multiplicando x, menos 18x. Menos 576 dividido por 8 dá menos 72. Já está ficando melhor. Vamos dar uma olhada na nossa expressão aí, a equação da circunferência. Está aqui x menos 9 elevado ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, que é o raio. Este A é a coordenada em x do centro da circunferência, está aqui a 9, então ficaria x menos 9 ao quadrado, mais y menos b é a distância em y.
É a nossa coordenada em y do centro da circunferência, que é 0. Então, vamos dar uma olhada como é que fica substituindo aqui com os valores da nossa resposta. Então, x menos 9 ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Vamos passar esta fatoração para a sua forma polinomial. Então, vamos lá. Vamos ver como é que fica a nossa equação dessa circunferência de centro 9, 0. Nós vamos ter aqui x ao quadrado menos 18. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, está aqui menos 18x, mais o quadrado do segundo, 9 vezes 9, 81, mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Temos o x ao quadrado, temos o menos 18x, temos o y ao quadrado, falta 81. E eu não sei se esse valor ainda não dá para verificar algum número que dê para ser elevado ao quadrado. Vamos ver, não dá para fazer uma raiz quadrada, que é o inverso aqui, para poder elevar ele ao quadrado. Vamos continuar, vamos somar 81 desse lado da igualdade e 81 deste outro lado da igualdade. Somando, nós temos x ao quadrado menos 18x mais 81 mais y ao quadrado igual a 81 menos 72. Veja, agora nós estamos chegando lá. Agora está com a cara da expressão da circunferência de centro 9, 0. Continuando, nós temos aqui x ao quadrado menos 18x mais 81 mais y ao quadrado, 81 menos 72, nós vamos ter 9. A raiz quadrada de 9 é 3, então posso colocar 3 elevado ao quadrado. Vejam só. Agora sim, eu tenho aqui o raio. O raio é 3. Bate com a resposta. Então, a resposta desta questão é a resposta A. Circunferência de centro 9 e 0, 9 em x, 0 em y e raio 3. Tudo isto a partir da nossa equação da distância entre dois pontos. Geometria analítica. Vamos a um segundo exercício. Esse exercício é de 2012. Os pontos M com coordenada menos 3 em x, 1 em y, ponto P com coordenada 1 em x e coordenada menos 1 em y, são equidistantes do ponto S com coordenada 2 em x e uma incógnita B aqui em y. Desta forma, pode-se afirmar que B é um número primo, um múltiplo de 3, um divisor de 10, um número irracional maior que 7. Olha só, equidistantes, possui a mesma distância do ponto S. Vamos utilizar geometria analítica, a nossa equação da distância entre dois pontos. Resolvendo, nós temos aqui o ponto M, suas coordenadas, o ponto P, suas coordenadas, o ponto S, suas coordenadas. Nós sabemos que o ponto M a S tem a mesma distância do ponto P até S. Vamos então encontrar a distância do ponto M a S e a distância do ponto P a S. A distância entre o ponto M e S é igual a raiz quadrada de x final. Eu iniciei meu ponto M e fui até S, o S é o final, então x de S menos o inicial, x de M, elevado ao quadrado, mais o y do ponto final, y de S, menos y do ponto inicial, y de M, elevado ao quadrado. Vamos agora achar a distância entre o ponto P e S. A distância entre o ponto P e S é a raiz quadrada do x final, do ponto final, x de S, menos inicial, que é o P. X de S menos x de P elevado ao quadrado. Mais o meu ponto final aqui em y, dessa distância, então o final é o S, y de S menos o y do ponto inicial, da onde eu parti, que é o P, y de P, elevado ao quadrado, igualando as duas equações. Então, nós temos aqui, quem é o xs, a coordenada x do ponto S, 2, menos a coordenada de x em M, menos 3. Então, 2 menos 3 ao quadrado, mais y de S, o y de S vale B, menos y de M vale 1. Então, B menos 1 ao quadrado, igual a x de S vale 2, menos x de P
x de p, a coordenada x de p é 1. 2 menos 1 elevado ao quadrado, mais a coordenada y de s. Y de s é b. Então, b menos a coordenada y do ponto P. Y do P é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. Vamos elevar ao quadrado este lado da igualdade e elevar ao quadrado este outro lado. Vamos tirar essa raiz quadrada. Fazendo isto, chegamos a esta expressão aqui. Vamos lá. Vamos resolver aqui, depois que tiramos a raiz quadrada. Menos 3 mais 3. 2 mais 3, 5. 5 ao quadrado, 25. Temos aqui b menos 1 ao quadrado. Esta é a forma fatorada de um polinômio de segundo grau. Vamos passar isso para a forma polinomial. O quadrado primeiro, b ao quadrado, mais o dobro do primeiro vezes o segundo. Ou 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2b vezes menos 1 menos 2b. Mais o quadrado do segundo. Menos 1 ao quadrado, vamos ter mais 1. Igual. Agora, esse outro lado. Já tiramos as raízes. E vamos lá. 2 menos 1, 1. 1 ao quadrado, 1. b menos 1 vai dar mais 1. Então, tem o b mais 1, também é uma forma fatorada de um polinômio de segundo grau. Vamos passar para a forma polinomial. b ao quadrado, quadrado do primeiro, está aqui. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2b vezes mais 1. Então, 2b está aqui. Mais 1 ao quadrado. Vamos ter 1 também. Então, resolvemos aqui. Continuando, nós temos aqui 25. Vamos passar para o outro lado. Fica menos 25. Com mais 1, menos 24. b ao quadrado. Passa para esse outro lado. Fica menos b ao quadrado. Mais b ao quadrado. Com menos b ao quadrado, eu ter 0. Cancelo esse com esse. Mais 2b, passa para o outro lado, fica menos 2b. Menos 2b com menos 2b, menos 4b. Vamos agora achar o valor de b. Para achar o valor de b, menos 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Menos 24 dividido por menos 4, nós vamos ter b igual a 6. Vamos voltar ao enunciado do exercício. Os pontos M, menos 3, 1 e P, 1, menos 1 são equidistantes do ponto S, 2B. Eu não tenho o B, nós estamos achando, né, quando igualamos, temos todos os valores aqui, não temos o B. Igualando, vamos achar o B. Achamos já o B. Desta forma, pode-se afirmar que B é um número. O B é um número primo. Qual é o valor que nós encontramos de B? Foi 6. Vamos lá. A primeira afirmativa. Número primo. É um número primo? Não. O que é um número primo? É um número que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Quais são os números primos? Nós temos o número 1, 3, 5, 7, 11 e aí vai. O B é igual a 6. Não está aqui. Vamos ver a segunda afirmativa. Múltiplo de 3. Opa, múltiplo de 3... eu tenho os números que eu faço assim, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, esses são os múltiplos. Vamos dar uma olhada. Veja, ele está aqui, ó. Ele é um múltiplo de 3. A resposta é a B. Vamos verificar as outras afirmativas. Divisor de 10. Divisor de 10 é o 1 que divide o 10, o 2, o 5 e o próprio 10. Aí 1, 2, 5 e 10. Não está aqui o 6. Vamos ver a outra afirmativa. Irracional? O que são números irracionais? São números aí que eu tenho aí um resultado tendendo a infinito. Por exemplo, aqui, ó, raiz de 2, raiz de 3, π, o número de Euler. Esses são números irracionais. Vamos ver a última afirmativa. Maior que 7. O número foi 6. Não tem número maior que 7. 8, 9, b não é maior que 7. Portanto, a nossa resposta para este exercício, utilizando geometria analítica, utilizando a equação da distância entre dois pontos, nos dá como resposta b igual a 6 e 6 é múltiplo de 3. Portanto, a nossa resposta é o item B. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Até um próximo comentário. Até mais!